Meu nome é Rebeca, sou da turma DM12 e vou apresentar o trabalho sobre as leis de Newton e suas aplicações. Falaremos sobre a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton, a relação da segunda lei com trabalho e energia e o conceituamento de energia e trabalho. A primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, é um dos fundamentos mais importantes da física clássica. Ela foi formulada por Isaac Newton no século XVII e publicada em sua obra-prima em 1687. Esta lei afirma que um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa atue sobre ele. Em outras palavras, um objeto resiste a mudanças em seu estado de movimento, seja de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. A tendência de um corpo de manter o seu estado de movimento é chamada de inércia. A inércia significa que um objeto parado quer continuar parado e um objeto em movimento quer seguir se movendo. Se a força resultante sobre um corpo é zero, o corpo está em equilíbrio. A primeira lei está por toda parte, mesmo quando não percebemos. Um objeto livre para se moverá após uma força agir sobre ele. Por exemplo, quando um carro freia de repente, seu corpo tende a continuar se movendo para frente. Isso acontece porque você está em movimento e, por inércia, quer permanecer assim. Por isso, o cinto de segurança é essencial. Ele aplica a força externa necessária para mudar seu estado de movimento. Inércia é a resistência de um objeto em mudar de estado. Velocidade é o sentido de um objeto em movimento. Aceleração é a mudança na velocidade de um objeto. Aplicações no cotidiano. Além da gravidade, Newton também explicou como o equilíbrio de forças afeta o movimento de um objeto. Quando as forças estão equilibradas, o objeto permanecerá em seu estado de movimento, em repouso ou em movimento constante. Mas, quando as forças estão desequilibradas, o objeto irá acelerar, desacelerar ou mudar de sentido. Por exemplo, um livro parado não se move sozinho. Só começa a se mover quando uma força externa, como sua mão empurrando, age sobre ele. Conclusão. A primeira lei de Newton é muito mais do que uma regra da física. Ela é um princípio universal sobre o movimento, a estabilidade e a resistência à mudança. No mundo físico, ela nos ajuda a prever e controlar o comportamento dos objetos. No mundo das ideias, ela nos convida a refletir sobre como e por que mudamos ou resistimos a mudar. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Para mudar um corpo em repouso é preciso uma força, para mudar uma vida em conforto também. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, uma das 3 leis fundamentais do movimento, formulada por Isaac Newton, é um dos conceitos mais importantes da física clássica. Publicada em sua obra em 1687, essa lei revolucionou a forma como entendemos o movimento e lançou as bases para a mecânica moderna. Vamos entendê-la em profundidade, suas implicações, aplicações práticas e importância na ciência e no cotidiano. A segunda lei estabelece que a força resultante que atua sobre um objeto é igual ao produto da massa do objeto pela sua aceleração. Em outras palavras, a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. A segunda lei de Newton é expressa pela seguinte equação: F igual ma. F é a força resultante, medida em newtons. M é a massa do objeto, medida em quilogramas. A é a aceleração do objeto, medida em metros por segundo ao quadrado.
A segunda lei pode ser compreendida por diferentes ângulos: força e aceleração. A aceleração é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Por exemplo, empurrar um carrinho de supermercado. Quanto mais força você aplica no carrinho, mais rápido ele irá acelerar. Se o carrinho estiver vazio, ele irá acelerar mais rapidamente do que se estiver cheio, pois a massa do carrinho cheio é maior. Massa e inércia. A massa também mede a inércia do objeto, ou seja, sua resistência à mudança de movimento. Um carro pesado precisa de muito mais força para ser acelerado do que uma bicicleta. Direção da força. A aceleração ocorre na mesma direção da força resultante aplicada. Se você empurra um objeto para cima ou para um lado, ele irá acelerar nessa direção. Aplicação no cotidiano. A segunda lei se manifesta em diversas situações do dia a dia. Em nosso cotidiano, encontramos diversos casos da segunda lei de Newton em ação. Por exemplo, quando empurramos um objeto, como podemos ver na imagem, fazemos força sobre ele a fim de movê-lo. Contudo, quanto mais massa tiver esse objeto, maior será a força empregada sobre ele. Queda livre. Quando um objeto cai sem resistência do ar, a única força atuando sobre ele é a gravidade. Todos os objetos caem com a mesma aceleração, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. No esporte, ao chutar uma bola, quanto maior a força aplicada, maior será a aceleração da bola e, consequentemente, a distância percorrida. A segunda lei se aplica porque um chute forte lança a bola mais longe. Conclusão. A segunda lei afirma que a aceleração de um objeto com massa constante é proporcional à força resultante de todas as forças aplicadas sobre ele e tem o mesmo sentido que a força resultante. A segunda lei de Newton é um dos pilares da física. Sua aplicação vai desde o estudo de partículas microscópicas até o movimento dos planetas. Ela também serve como base para as teorias mais avançadas, como a relatividade geral de Einstein, a mecânica quântica, que explica o mundo atômico e subatômico. A segunda lei de Newton é uma das leis mais poderosas e fundamentais da física. Ela nos permite analisar, prever e compreender o movimento de praticamente qualquer corpo em nosso universo, seja ao jogar uma bola ou dirigir um carro. Essa lei está presente, tornando-se indispensável na ciência, engenharia e em nosso dia a dia. A terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, conhecida também como lei da ação e reação, afirma que, para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto. A terceira lei é fundamental para entender como as forças atuam no universo e como os corpos interagem entre si. Ela explica muitos fenômenos do nosso dia a dia, desde o simples ato de caminhar até o lançamento de foguetes ao espaço. A terceira lei relaciona as forças de interação entre dois corpos. Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este exerce uma força da mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário sobre o corpo A. Exemplos. A lei em ação. Empurrar uma parede. Se você empurra uma parede com força, sente uma resistência, essa força de volta. É a reação da parede contra a sua ação. Apesar de a parede não se mover, ela responde com força igual e contrária. Outro exemplo é o lançamento de foguetes. Um dos exemplos mais espetaculares é o lançamento de um foguete ao espaço. Os motores queimam combustível e expulsam gases para baixo. Como reação, uma força igual é gerada para cima, impulsionando o foguete em direção ao céu. Sem a terceira lei de Newton, a exploração espacial seria impossível. Um outro exemplo também é na construção de pontes, edifícios ou viadutos, que engenheiros precisam calcular cuidadosamente as forças aplicadas por cargas, ventos, veículos e etc.
A estrutura precisa responder com força igual e oposta para manter o equilíbrio e não colapsar. Aplicação no cotidiano. Exemplo da terceira lei de Newton no cotidiano é caminhar, pois quando caminhamos, empurramos o chão para trás com os pés, ação, e o chão, por sua vez, nos empurra para frente, reação, permitindo que nos movamos. Outro exemplo são os veículos em movimento. Em carros, a interação entre pneus e o solo depende da terceira lei. Os pneus empurram o solo para trás e o solo empurra o carro para frente, com a mesma intensidade. Essa força de reação é o que move o veículo. Aviões e hélice. As hélices de aviões giram e empurram o ar para trás. A reação do ar empurra o avião para frente, gerando o impulso necessário para o voo. Outro exemplo é na psicologia e na sociologia. Na psicologia, nossas atitudes geram reações emocionais nos outros. Na sociologia, decisões de grupos ou governos geram efeitos opostos em outras esferas da sociedade. Essas perspectivas mostram que a terceira lei ultrapassa dos limites da física e pode ser vista como uma metáfora de equilíbrio e reciprocidade universal. Conclusão. A terceira lei de Newton é um dos pilares que sustentam a física clássica e continua sendo essencial mesmo nos dias de hoje. Ela está presente nos movimentos dos corpos, nos sistemas de transporte, nos projetos de engenharia, nas leis de conservação e até nas interpretações filosóficas do mundo. Ao reconhecer que toda ação gera uma reação igual e contrária, somos levados a enxergar o universo como um sistema interconectado, onde cada força influencia e é influenciada. A beleza dessa lei está em sua simples profundidade, um princípio que explica desde o bater das asas de um pássaro até o movimento das estrelas nos cosmos. Outra conclusão da terceira lei de Newton é que as forças não existem isoladamente, mas sempre em pares de ação e reação, atuando em corpos diferentes. Essa lei é fundamental para entender como os objetos interagem e como ocorrem o movimento e o equilíbrio. Relação da segunda lei com trabalho e energia. A segunda lei de Newton, uma das três leis do movimento, formulada por Isaac Newton no século XVII, é um dos pilares fundamentais da física clássica. Essa lei descreve com precisão como e por que os objetos se movem quando forças são aplicadas sobre eles. A força é uma interação capaz de alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo quando aplicamos uma força sobre um objeto. Quando aplicamos uma força sobre um objeto, ele pode acelerar, desacelerar, mudar de direção ou deformar-se. A aceleração, ou seja, a mudança na velocidade ao longo do tempo, é o efeito direto da aplicação de uma força. Assim, quanto maior a força aplicada a um objeto com massa constante, maior será a aceleração que ele experimenta. Isso é facilmente observado quando empurramos objetos do cotidiano. Energia. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Quando aplicamos força sobre um corpo, ele se move, sua energia muda. O teorema trabalho-energia nos diz trabalho total igual variação da energia cinética. Essa energia está relacionada ao movimento do objeto. Quanto maior sua massa ou velocidade, maior sua energia cinética. Um carro acelerando, por exemplo, ganha energia cinética à medida que o motor realiza trabalho sobre ele. Já a energia potencial está ligada à posição de um corpo em relação a um referencial, um objeto em altura, como um livro em uma prateleira ou uma pedra no alto de um penhasco. Em resumo, a segunda lei de Newton nos diz como as forças atuam e causam aceleração. O trabalho é a energia transferida por meio de forças, e o teorema trabalho e energia estabelece que
Essa transferência de energia está diretamente ligada à variação da energia cinética do corpo. Conceituamento, trabalho e energia. Na física, os conceitos de trabalho e energia são fundamentais para entender como os objetos interagem e se movimentam. Eles estão no centro das explicações que envolvem desde o movimento de uma bola até o funcionamento de uma turbina de avião. Esses dois conceitos estão profundamente ligados às forças que atuam nos corpos e às transformações de energia que ocorrem em qualquer sistema físico. O trabalho mede a transferência de energia que acontece quando uma força é aplicada a um corpo e este sofre um deslocamento. Já a energia é definida como a capacidade de realizar trabalho, estando presente em diversas formas: energia cinética, potencial, térmica, elétrica, química, entre outras. Esses conceitos são aplicados em inúmeras áreas do conhecimento: engenharia, medicina, arquitetura, esportes e até na nossa vida cotidiana. Entender como o trabalho e a energia operam nos sistemas físicos é essencial para compreender os fenômenos do mundo natural. Compreender os conceitos de trabalho e energia em conjunto com as leis de Newton é essencial para descrever, prever e transformar o mundo ao nosso redor. Esses conceitos formam a base da física clássica e têm aplicações em tudo, desde a interconexão entre forças. Trabalho e energia é um pilar do conhecimento científico e continua sendo explorado e aplicado na ciência e na tecnologia moderna. Resumindo, trabalho é a medida da energia transferida para um corpo ou sistema quando uma força atua sobre ele, causando um deslocamento. Já a energia é a capacidade de realizar trabalho, ou seja, um corpo só pode realizar trabalho se possuir energia.